Que a paz de Jesus possa estar entre meio de todos nós. E eu gostaria de, primeiramente, agradecer essa palestrinha que eu preparei para fazer hoje ao meu pai, ao vovô Antônio, que se ele estivesse vivo fisicamente, ele estaria aniversariando. E se a gente está aqui, minha irmã, minha filha, eu, é pelo legado que ele deixou para nós. Então, eu ofereço de todo o coração. Em primeiro lugar, antes de entrar no tema, eu assisto muitos vídeos do Jorge Lahar. E eu vi uma pergunta que foi feita a ele, que me interessou muito, mas que antes de eu entrar nesta questão, eu vou explicar, talvez vocês já saibam, mas eu devo explicar, o sentido de monodeísmo. Tá? Olha, monoteísta, com T, é a crença em um só Deus. Politeísta, a crença em vários deuses. Não é nesse caso que nós vamos abordar. O nosso é monodeísmo. Tá? Então, o que significa a palavra monodeísta? De uma forma assim, bem rápida, é uma ideia fixa que a gente tem e que sustenta essa ideia fixa. Mas vamos ver aqui de uma forma mais ampla, é um estado psicológico em que uma única ideia ou associação mental prevalece ou domina toda uma organização psíquica. Tá? Então, eu tenho essa ideia e não consigo tirar essa ideia dia e noite dos meus pensamentos. Tá? Então, nós já estamos sabendo a questão dessa ideia fixa. Agora, nós vamos entrar com a pergunta sobre o que são ovoides. Esse termo a gente normalmente não vai encontrar na codificação espírita. Nós vamos encontrar a partir das psicografias, principalmente de Chico Xavier, através de André Luiz, e o livro em que eu me baseei foi o Libertação. Tá? Mas não é só no Libertação que fala sobre isso, capítulos 5 e 6. Então, o que são ovoides? É o seguinte, pensando na ideia fixa, nós vamos imaginar que nós, no plano espiritual, nós temos o corpo perispiritual. E cada um, em função daquilo que se sente, daquilo que se vê, acaba moldando mentalmente aquele corpo espiritual. Tá? Nós temos exemplos de espíritos que Chico Xavier, até Emmanuel preveniu Chico Xavier, falou, olha, vai aparecer um espírito aqui para você, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai pensar, que ele tem algumas aparências até não boas. Por quê? Porque era assim que aquele espírito se sentia naquele momento. Tá? Então, vamos pensar assim, para chegar a entender o que são formas ovoides. Elahá fala, dá esse exemplo, eu achei que didaticamente algo bem simples para a gente entender e gostaria de fazer uma observação. Em função dessa exposição, vocês depois vão se interessar, vão buscar sobre ovoides e busca de uma matéria, outra, vocês vão enriquecer. Ah, mas a Marilda não falou isso, a Marilda não falou aquilo. Não vai dar tempo. Então, eu vou dar um esboço do que seja para depois a gente estudar e se aprofundar. Então, por exemplo, o seu Joaquim, ele se sente na condição de desencarnado, que ele tinha o cabelo crespo, ele usava um boné,
aquela camisa xadrez que ele gostava, aquela calça meio assim desbotada, às vezes até meio suja, aquele cinto, inclusive aquele fone de ouvido, que estava até tão sujo que ele não tinha higiene com o fone de ouvido, ele usava, e num determinado momento ele desencarnou, e era assim que ele se via, era assim que ele se sentia. Com fone de ouvido, são assim, formas mentais, tá? E a partir do momento que um indivíduo, um espírito, como o seu Joaquim, por exemplo, está no plano espiritual, mas ele aconteceu uma coisa muito grave que alguém fez contra ele, e ele desenvolveu um ódio tão grande contra essa determinada pessoa no plano físico, que ele passa a fixar só nisso. E vai se formando aí o monodeísmo, aquela ideia fixa. Tá? E aí nós vamos vendo as consequências. Então, eu vou dar o exemplo do livro Libertação, que fecha essa questão. Uma moça muito bonita se casou com um senhor de engenho. E este senhor de engenho, bem mais velho que ela, por sinal, ela não sabia, ele tinha um caso com uma escrava. E com essa escrava, eles tiveram 2 filhos. Mas a esposa, a recém-esposa dele, não sabia em relação à escrava e nem em relação aos filhos. Só que ela ficou sabendo. E a partir do momento que ela ficou sabendo, a vida dela virou um verdadeiro inferno. O ódio que ela sentia era muito grande do esposo. O ódio dos filhos do esposo, o ódio da escrava. Então, a vida dela ficou torturada. E ela articulou uma vingança. Ela acabou vendendo a escrava para uma outra fazenda muito distante, onde ela não estava sendo bem cuidada, não estava sendo bem tratada, e passado um certo tempo, usando o termo que é usado no livro, ela contraiu uma febre maligna e desencarnou. E os 2 filhos, ela não os vendeu. Ela colocou os 2 num tronco, amarrou com correntes, e nem vale a pena falar, né, o quanto ela maltratou esses 2 irmãos. Então, olha só, a mãe, a escrava, perdeu a vida, foi vendida, perdeu a vida, foi separada dos filhos, tá? E agora, esses 2 irmãos, devido aos maus tratos, o tempo foi passando, e eles, num determinado momento, um desencarnou e depois o outro desencarnou. Tá? Então, esses 3 espíritos, a mãe e os 2 filhos, do plano espiritual. E tinham uma afinidade em comum, o ódio, o verdadeiro ódio contra aquela mulher que tanto mal fez para eles. Tá? Então, não é que foi preparado, olha, você fica comigo, você também, nós vamos ficar os 3 juntos para tentar prejudicar. Não, foi uma coisa assim, uma consequência natural. A afinidade no ódio, na indignação foi tamanha que eles acabaram tendo a ideia fixa do ódio. Poderia ser, não que se não fosse esse caso, poderia ser de mágoa, de rancor, ou então, você me levou ao suicídio e eu tive a escolha e me deixei influenciar,
então eu quero que você se tire a vida. Então, são várias possibilidades. No nosso exemplo, é do ódio. Então, os dois irmãos e a mãe, com muito ódio, e o tempo foi passando, essa senhora, né, a senhora, a esposa do fazendeiro, ela foi cada vez se sentindo pior, cada vez mais desgastada, e as coisas para ela nada fazia ela melhorar. E os três desencarnados, eles se voltaram tanto na ideia fixa, e aí que o Elahá fala de uma forma muito simples, como diz, se eu estou pensando dia e noite no ódio, aquela forma minha perispirítica, eu não estou lembrando dela, eu não estou mentalizando aquela forma, eu não estou sustentando aquela forma. Por quê? Eu só penso no ódio. Então, com o passar do tempo, foi se desfazendo todas aquelas características físicas deles, dos três desencarnados. Já não tinha mais braço, já não tinha mais perna, não tinha mais o nariz. Foi transformando numa forma ovoide. Como se fosse assim, mais ou menos do tamanho de um crânio. E uma coloração mais ou menos acinzentada, tá? Segundo André Luiz, livro Libertação. Tá? Então, as coisas foram ficando assim que os três, Marilda, mas os três foram perdendo a forma no mesmo tempo? Não, cada um é cada um. Cada um está sustentando o seu ódio, se alimentando do ódio na sua intensidade. A individualidade é de cada um, né? Então, foi passando o tempo, o que aconteceu? Eles se mandaram nesta mulher. Os três se mataram. Então, é como se fosse, uso o termo imantar, que é um termo lógico, né? É como se tivesse botado uma colinha ali, daqui eu não saio e não tem jeito. E foram sugando as energias dela, foram sugando. E aí chamam os médicos para ver o que ela tinha, examina direitinho, não tem nada que a gente possa fazer, mas está cada vez mais fraca. Chamaram padres, o padre rezava, não tem o que se pode fazer, não dá para entender essa fraqueza, essa debilitação dela, né? E assim eles foram exercendo esse processo de raiva, de rancor, e a gente também pode parar e perguntar o seguinte: os três foram prejudicados por essa mulher, não foram? Tá? Agora, necessariamente os três teriam que ficar com raiva dela? Não. Poderia ser que um ficasse indignado, guardasse mágoa, rancor e não tivesse a raiva, né? Outro falava, oh, aconteceu isso, mas eu confio em Deus, seja o que Deus quiser. Então, se as coisas nós vamos deixando acontecer em nós temos a nossa liberdade de como vamos reagir diante de dificuldades que nos surgem, né? Porque o que ela fez, errado, mas não justifica o que eles fizeram, né? É pagar o mal com o mal, e a gente sabe que não é esse o caminho correto, tá? Por enquanto, vocês entenderam a explicação? Eu quero olhar aqui de vez em quando. Então, o que fala aqui? O que são ovoides, né? Eu preferi explicar antes, para depois a gente entender a resposta. Constitui
espíritos infelizes, obstinados na infinita fixação monodeística, na ideia fixa, a ponto de modificarem suas aparências perispirituais para uma forma ovulada. Tá? Então, olha, aqui eu dei o exemplo do boné, né? Então, fala também, olha só, por causa da ideia fixa, acaba se perdendo a lucidez, como se dissesse, eu estou com tanta raiva que eu perdi o raciocínio, eu não estou lúcida diante da minha existência, diante do meu contexto na vida, né? E também eu estou perdendo a objetividade. Por quê? É só a ideia fixa. Então, o corpo espiritual vai atrofiando, perdendo as formas nas quais o espírito se vê mentalmente numa aparência de ovoide. Mas não é uma coisa que ele pensa que ele está fazendo. Essa forma ovoide é consequência da postura dele de fixação numa única ideia e não é boa. Né? Porque se a gente pensar, por exemplo, no bem, ai, Maria, de ideia fixa no bem. Quando a gente está voltado para o bem, o que acontece? Você pensa no amor, você pensa na paz, no compartilhamento, você pensa na caridade, na união. Então, você não tem aquela obsessão. É diferente também, né? Nossa, meu Deus, agora eu vou pegar isso daqui, eu vou ler por dia 3.000 Pai Nossos e vou rezar e vou pedir para Deus me ajudar para acontecer isso assim, assado. Estou rezando Pai Nosso. Peraí. Aí vai virar uma ideia fixa que você vai começar a só ver isso e vai esquecer das outras coisas. Tá? Então, é nossa postura de equilíbrio. Então, olha só. E eles falam também aqui que o espírito, no caso dos três desencarnados na forma ovoide, na condição de obsessores, né, querendo se vingar, se coloca num complexo de resgate entre eles que se achavam credores, desencarnados, e ela, devedora encarnada. Tá? Até aqui deu para entender o raciocínio? Eu não vejo esse momento, para mim, como uma palestra. Eu vejo como um momento rico de estudo. Tá certo? Por isso que eu vou pausando. Então, a gente pode pensar, né? E o senhor de engenho? Como que fica numa dessa? Né? A gente não sabe a postura dele, se ele estaria com maturidade para entender melhor ou não essa situação, porque cada um de nós vamos angariando no transcorrer da nossa existência ensinamentos, vivências, né? Então, qual vai ser a reação diante de certos contextos familiares, principalmente, que é o que bate mais direto de tudo, vai depender não do que nós sabemos, não do que nós assimilamos simplesmente, mas da nossa capacidade em colocar em prática o que nós sabemos, o que nós assimilamos. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Vendeu os filhos após sofrimento, os três desencarnados se uniram. Então, aqui, outra pergunta que fizeram para o Elahá. O que esses espíritos ovoides podem causar para as pessoas às quais eles se mandam? Né?
coisa boa vai passar? Não vai, né? Então, dependendo do tipo de reação, do mal que tenha sido feito, vamos supor, esses queriam que ela perdesse a vida. E ela foi se enfraquecendo de tal forma que ela desencarnou. Então ficaram 4, já não eram mais 3. Ficaram 4, os 3 assim com ela. E ela continuando naquele estado, né? Mas espera aí, mas ela desencarnou, ela sofreu. Será que não tem uma entidade que possa encaminhar essa senhora? Puxa vida, ela sofreu a ação dos 3, sofreu, desencarnou, e não vai ter uma ajudazinha do lado de lá? Ajuda, nós temos o tempo todo. Só que nós vamos colher da semente que nós tivermos plantado. E casos como esse, às vezes, pode durar décadas, séculos e séculos para se harmonizarem. Ah, Marilda, mas um dos irmãos, depois de, só uma hipótese, aí já não é mais o livro, tá? Um dos irmãos, depois de 30 anos, ele começou a refletir, está pendendo para o bem. Ótimo, já deu um grande passo e já é um exemplo para os demais, tá? Agora, e o outro irmão? Continua naquela raiva, naquele rancor, vai continuar sofrendo mais ainda, tá? Então, certas coisas, elas ficam tão cristalizadas que depois tem processo longo para voltar a uma normalidade, né? Mas em todo o tempo desses processos, ajuda está sendo dada. Só que, às vezes, a ajuda maior é aquele remédio que dói para ser aplicado, que é amargo, que tem que sofrer para ver se desperta. Porque, enquanto isso, lembra daquela pessoa que foi estacionar o carro? Estacionar não, foi abastecer o carro, e ouviu o cachorro chorando lá no posto. Moço, esse cachorro quem que é o dono desse cachorro? É o dono do posto? Não, não é o dono do posto, mas como ele fica aqui, ele estava perdido, o posto dá comida, e ele acaba ficando aqui. Mas chorando assim por quê? Está com fome? Não, não está com fome. Mas se ele não está com fome, está doente, o que ele tem? Sabe o que é? Ele não está com fome nem doente, é que ele está deitado em cima de um prego. Mas como se ele está deitado em cima do prego e está doendo, por que ele não sai de cima do prego? Porque a dor que o prego está causando nele ainda não foi suficiente para promover o movimento nele de sair do prego. Vocês entenderam o recado? Não é lindo esse exemplo? Aí lembra do Dalai Lama, né? Como que uma pessoa coloca o dedo no fogo, até uma criança, botou o dedo no fogo, tira porque queimou. A hora que vê o fogo não vai colocar, porque dói, queima. Então Dalai fala, por que nós, sabendo que certas atitudes nossas provocam sofrimento em nós, por que a gente insiste e persiste muitas vezes numa mesma atitude? Tá? Então, esses 2 exemplos, para mim, não esqueço não, viu? Porque, e o Gubbio fala, uma certa hora, que os mentores estavam dando orientações, assim como muitos psiquiatras dão orientações para os seus pacientes, porque se o paciente chega numa situação muito desequilibrada,
o psiquiatra ele tem que ter o equilíbrio para manejar aquela situação. Ele não pode ficar desequilibrado junto com o outro, né? E os mentores amigos são assim com a gente também. Então, olha, o que os espíritos ovoides podem prejudicar as pessoas a quem onde eles se mandam? Havendo conexão entre as partes e a pessoa que desrespeitou a lei, muito provavelmente no estado de desequilíbrio, poderá se sentir sugada energeticamente pelos ovoides, enfraquecendo a ponto de desencarnar. Mas não é só ser sugada, é aquele turbilhão de mexer com as emoções, que aí é um processo muito complexo, né? Porque falar, mas se a pessoa fez tanta maldade assim, os três estão sob a forma ovoide sugando, mas e se ela estiver bem? Nós não somos inocentes a ponto de pensar que uma pessoa que constrói maldade em cima de maldade, de forma intensa, tá? Do dia para a noite, vai ficar um anjinho. Concorda? Vai se transformar. Agora, enquanto não, tá aquela conexão. Atrai. Então, é um processo muitas vezes duradouro. O próprio Divaldo fala que ele teve espírito obsessor a quem ele tinha prejudicado, que ficou séculos exercendo influência sobre Divaldo. Então, as coisas não são simples, não. Deixa eu ver aqui. Existem recursos para esse período, de forma que o ovoide volte numa forma normal? Então, olha, gente, repetindo, a gente está esboçando um raciocínio que depois é um convite para mim, para todos nós nos aprofundarmos cada vez mais. Tá? Uma das alternativas seria os processos reencarnatórios, tá? Daquela forma ovoide, tá? Quando for merecedora de reencarnar, Mário, de 1 ano, 2, 10, 100 anos, 200 anos, 300, não sei. Deus sabe, nós não sabemos. Tá? Então, quando for reencarnar, primeiro ter o merecimento, aquele espírito ele pode ser gerado por 1 mês e depois abortar, 3 meses, depois abortar. Vai tendo ensaios, é uma das possibilidades, não vamos generalizar, tá certo? Às vezes, reencarna, vive 5 dias, desencarna, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Então, vai havendo estes ensaios para que, aos poucos, com harmonia do espírito, e sem que ele fique sofrendo as interferências, ele tem que se equilibrar cada vez mais e sempre recebendo ajuda, ele vai conseguindo se reconstituir em termos de perispírito. Tá? E outra observação, não é porque uma pessoa estava grávida e perdeu o nenê, seja de 5 meses, ainda no ventre, ou logo depois que nasceu, que nós vamos associar com forma ovoide. Tá bom? Então, existem muitas possibilidades para vários casos, dentre elas a forma ovoide, mas não podemos generalizar. Tá? Deixa eu ver aqui. Sendo que através desse processo ocorrerão, sendo que através desses processos
dentre essa alternativa que eu falei, que não é só essa, falando dessa alternativa, né, sendo que através desses processos de reencarnar e desencarnar, ocorrerão, sob a coordenação do alto, a recomposição, a reconstituição do perispírito. Tá? Então, deixa eu só ver aqui. Isso eu já falei. Qual será a situação dos quatro ao se reencontrarem no plano espiritual? Tudo é possível. Aquele que estiver menos desequilibrado, ele vai ter uma ajuda maior, e aqueles que ali, um vendo o outro, se alimentarem naquele ódio, a atmosfera vai ficar mais densa, só que qualquer que seja a situação, tem espíritos amigos vibrando para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Só que os mentores não podem fazer por nós. Eles podem nos ajudar, mas às vezes a gente, se tranca, a ajuda chega aqui, bate e volta, tá? E se um deles tiver sido perdoado, se um deles tiver perdoado a patroa, melhor para ele, né? Então, é interessante que a lei de causa e efeito, ela existe sempre, tá? E vamos supor, nós temos que pensar que existe nessa lei a flexibilidade, porque se eu prejudiquei muito em determinado momento, quer dizer, eu somei pontos negativos, somei situações de desarmonia, de repente, no transcorrer da minha vida, eu me doei sem interesse nenhum. Eu fiz tanta coisa boa, ajudei e me desdobrei, dei uma força que eu nem sabia que tinha, mas eu busquei e ajudei. Pode haver uma flexibilidade diante dos resgates que eu teria que passar. Tá certo? Aqui, se os três, a mãe e os dois filhos, vamos partir do princípio, um exemplo, só para ter como fazer a pergunta. Se os três que foram prejudicados por essa mulher a perdoassem, ela estaria tudo aqui? Olha, um filho me perdoou, outro filho perdoou, a escrava, a mãe dos dois filhos, me perdoou. Graças a Deus, estou livre, vou sair voando? Não. Quem perdoa, ele se liberta. Ele se liberta. Porque, vamos supor que minha irmã tenha feito alguma coisa muito ruim para mim. Enquanto eu guardar mágoa dela, tiver raiva dela, eu estou presa. Eu estou no verdadeiro cárcere. Tá? Mas a hora que eu perdoo a minha irmã, eu me liberto. E se ela não se elevar no pensamento, ela pode continuar presa e eu me libertar. Vocês entendem? Então, é por aí. É cada um no seu trilho, né? Então, olha lá. E se os três usam, mas aquele que perdoa, ele se liberta. É isso, falei do Dalai. Aqui, vai dar para terminar. Eu fiz uma pergunta que ela respondeu, eu levei a sério. Eu falei, Lourdes, quanto tempo eu tenho? Ela falou, o tempo que você quiser. Eu falei, joia. Mas eu sei que foi de mentirinha. Até uma hora está tudo bem, né, Lourdinha? Tá. Então, olha só. Aí, André Luiz perguntou para o Gúpio, os ovoides podem ter a sensibilidade de ouvir? Então, é aquela forma, como de um ovo, meio parecido com um crânio, né? Mas ali está o espírito. Tem o espírito ali. Então, o André Luiz pergunta, eles podem ter a sensibilidade de ouvir?
Aí olha o que o Google responde, depois eu leio, primeiro eu gosto de comentar, que eles podem sim conseguir ouvir e podem até tentar responder, mas de uma forma que, na maior parte das vezes, nós não vamos conseguir entender pela dificuldade da situação dele e deles conseguirem se expressar. Tá? Então, olha só, isso é o Google, mentor espiritual, que André Luiz, no livro Libertação, assim como nos outros, fica na condição de aprendiz. E o Google é um mentor espiritual. Então, o Google fala que mesmo os ovoides dormindo, aparentemente, dormindo assim, naquele pensamento de ódio, assustadoramente em convívio com pesadelos que lhes ocasionam choques elétricos, afetando consideravelmente seu campo mental, envolvidos em pesados miasmas. Miasmas são aquelas energias não boas, e eles estão envolvidos por essa energia. Pelos pesados miasmas eletromagnéticos, eles ouvem e respondem sem a garantia acertada de uma compreensão à altura do ser humano poder entender. Tá? Essa resposta do Google pesou, hein? Né? É para a gente refletir, viu? Então, e ele fala também, olha só, que cada um de nós tem uma maneira de se interagir com a sombra ou com a luz. De que maneira que eu quero me interagir na vida? Na de paz? Na de luz? Para ser na de luz, o que eu tenho que buscar para isso? Agora, se eu optar em escorregar, levantar, escorregar e ficar indiferente aos ensinamentos, vem a sombra e depois, olha só, gente, não é para perder o sono, não, mas é a realidade. Mesmo dormindo assustadoramente, em convívio com pesadelos que lhes ocasionam choques elétricos, afetando consideravelmente seu campo mental. Só isso. Tá? Então, só para finalizar, deixa eu ver se ficou, cada um de nós tem que interagir com a sombra ou a luz. Aí outra, o fato do espírito estar nessa forma ovoide não quer dizer que ele regrediu. Tá? Ele está num processo de desarmonia a ponto de ocasionar essa situação. Tá? Esses ovoides se alimentam furtivamente de seus hospedeiros, ficam sugestionando a hipnotizações cruéis. Então, muitos encarnados podem sofrer investidas desses ovoides por espíritos que sabem como lidar com essas táticas de transformações de perispírito, a ponto de levarem as pessoas a fraquezas, a desarmonias mais ou menos intensas. Tá? Então, há anos atrás, num grupinho de estudo do livro da mediunidade, uma pessoa até estudiosa, ela assistiu o nosso Larum, ele falou, Maria, eu vou ser sincero, eu acho muito exagero isso que colocaram no nosso Larum. Né? Eu falei, olha, bem, eu vou ser sincera, eu acho que foi bem amenizado o que eles colocaram, porque é a vida, é a lei de Deus. Né? Então, o intuito disso daqui, desse nosso estudo, não é colocar medo, é ativar a vontade de conhecer e de colocar em prática. Ninguém vai virar santo do dia para a noite, não é esse o objetivo. Mas se a gente sair daqui refletindo um pouquinho, hoje eu já ia falar tal coisa para o meu marido, para minha esposa, eu sei que eu tenho razão, não vou deixar para mim. Espera aí, é hora de falar? É hora.
Tá certo o que eu vou falar? É adequado agora? Eu vou fermentar? Vamos botar aguinha de paz e falar na hora certa. Vamos primar pelo nosso lar. Nós somos exemplos em casa. Porque a gente assiste uma palestra, já pensa, olha, eu estou aqui falando, nossa, se meu marido estivesse aqui, ia servir para ele. Mas está servindo para mim, está servindo para mim, serve para todos nós, né? Então, que Deus abençoe, agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com vocês e pela ajuda dos mentores espirituais, né? E fiquem na paz de Deus. Graças a Deus.